Boa tarde. Hoje é 22 de julho de 2023 e nós tivemos um psicodrama público de São Paulo com o tema Você Faz Falta. O próprio tema já mostrava que ia ser emocionante, né? Já faz a gente pensar em coisas emocionantes, na falta que muitas pessoas fazem para a gente e tal. E realmente foi uma reunião, um encontro em que todo mundo pensou em si, em outras pessoas, de quem gosta, em coisas que lhes fazem falta, pessoas, animais e tantas coisas. E foi muito emocionante todo o psicodrama, todas as cenas que apareceram, porque foram tratados assuntos importantes mesmo para as pessoas, e conseguimos tratar com delicadeza e com amorosidade, e, e vamos ver como que é que as pessoas, algumas pessoas que estavam presentes, podem nos contar um pouquinho. A direção foi da Cassiana, então eu vou deixar ela falar depois das nossas convidadas e completar o que ela achar que é importante também dizer do que aconteceu hoje. Mas, por enquanto, vou pedir primeiro para a Denise, que já tem um gato ali na frente dela, e eu fico muito surpresa de ver como os gatos gostam, né, dessas reuniões virtuais, porque sempre que tem gatos, eles participam e eles ficam na frente mesmo, assim. Parece que eles prestam atenção no que a gente fala, né? Então, vou Gato perguntar, sendo gato. gato sendo gato. Então, vou perguntar para a Denise, conta para nós como é que você está saindo desse psicodrama de hoje, o que mais te chamou a atenção? Eu tô bem impactada, eu me emocionei bastante, né, o próprio tema em si, só de você ler já te remete a algumas coisas, né. E a hora que começou, que a Cassiana perguntou, né, sobre o tema, eu já fui lembrando de algumas pessoas, pessoinhas e gentinhas, como eu falo, né, me refiro aos meus animais como gentinhos, gentão, né, e gentinhas, então já fui pensando, falei: "Ih, já vai, eu sei que eu vou me emocionar, mas eu preciso, acho que eu me dei a oportunidade de vivenciar mesmo assim". E então eu saí bastante impactada, bastante emocionada, mas também leve. Eu até acordei com dor de cabeça, achei que eu ia ter um dia daqueles, quase que eu nem entro, mas falei: "Vou entrar porque", né, e acabei entrando e valeu a pena. Eu tô bem impactada mais uma vez, mas leve. Até a dor de cabeça também já diminuiu, acho que eu precisava disso mesmo. E foi muito bom, muito bom. E sem palavras a direção da Cassiana, assim, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Denise. Você fala de se sentir emocionada e de ter se permitido vivenciar, né? Eu agradeço a confiança. Eu também. É interessante como as emoções, quando a gente vive as emoções no psicodrama, por mais que isso impacte, a gente fique com vontade de chorar um bocado de tempo, conforme as cenas, né? É um chorar bom, porque a gente Uhum. passa pela emoção, vive a emoção e depois a gente se tranquiliza, não é? Aham, exatamente. E psicodrama é mágico, né, você fala: "Meu Deus, como assim? Como assim? Como que isso está acontecendo? Como? Gente, nunca pensei nisso, nunca pensei nisso desse jeito". E pensar que Eu sou suspeita, né, eu sou psicodramatista também, eu sei que sempre vai dar alguma coisa, a gente nunca sabe o quê, mas tem certeza que sempre vai dar alguma coisa, né, então Uhum. chega a hoje ser mágico. Mas eu fico feliz que você tenha saído com menos dor de cabeça, Uhum. que alguns encontros ou reuniões ou relações nos dão dor de cabeça e outras Uh, aliviam. Então, que é bom. Feliz. verdade, verdade. eu confesso que eu também saí com vontade de chorar ainda, mas de emoção. Não era um choro de tristeza, de pena, de nada assim, era um
uma vontade de chorar de muita emoção, porque tive a oportunidade também de estar como atriz, né? De representar alguns papéis, e isso passa mais emoção ainda, né? A gente vive mais ainda a emoção. Foi Mas bem emocionante, desculpe, foi bem emocionante mesmo. E tem também, uma hora até a Cassiana falou, é a falta de algo externo, mas também às vezes falta de algo interno, né? Também fiquei com isso e lembrei de coisas, né, minhas, né, enfim. Então remeteu tanto ao externo quanto ao interno, que faz parte, né, da nossa vida, o interno e o externo. Às vezes a gente só olha para o externo, né? Na maioria das vezes a gente só olha para o externo, para o outro, para a situação, enfim, e não se permite algumas coisas, não tenta, né? verdade, Enfim. muito bom. Muito obrigada, Denise, pelo seu depoimento. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E a Bela? Conta para nós, Bela, como é que você sai desse psicodrama? Como que você vivenciou as cenas de hoje? Como que isso tocou em você? A terapia me ajudou muito a superar essa perda que eu tive recentemente. Eu gostava muito daquela pessoa, eu sentia muita saudade. Só que aquela saudade, eu lembrava dele. Eu pensava, assim, não para de esquecer, entendeu? E chorei de emoção, sabe? Eu fiquei muito emocionada, mas eu senti aquela sensação, a falta, sabe? A perda, aquela sensação de vazio, sabe? Porque eu ando muito sozinha, né? E a terapia me ajudou a superar isso, né? Isso fez eu evoluir como pessoa, né? E aceitar a vida como ela é, né? Então foi fundamental, assim, essa terapia que realmente estava buscando, né? Foi importante para mim. Muito obrigada, Bela. Fala, Cassiana, você ia falar alguma coisa sobre... É que a Bela se refere à nossa experiência como uma terapia, né? E estou pensando aqui nas mudanças, relatos de mudanças, né? Ah, cheguei com dor de cabeça, saí um pouco melhor, uma coisa mais concreta que passa pelo nosso corpo, né? Ou saísse, né? Eu cheguei com muito sentimento assim de falta, vazio e saio um pouco melhor. Então, né? O psicodrama público não é uma psicoterapia clássica, mas é uma terapia diferente, psicossócio, cosmoterapia, enfim, né? A ideia é a gente cuidar das relações, que não são só entre seres humanos, né? A gente às vezes acha que é só interação social. Já, eu fiquei pensando da gente tentar, porque como a gente, essa gravação, essa entrevista é logo em seguida da nossa vivência, às vezes é mais difícil ter objetividade para descrever cenas, né? Mas quando você falou que como atriz você passou por alguns papéis, talvez a gente pudesse, para quem for nos assistir, comentar alguma cena, né? Então, assim, teve cena, ó, vê se vocês me ajudam a complementar depois, assim. Entre seres humanos reais, concretos, presentes no grupo, né? Então, não eram nem cenas dramáticas, eram cenas de encontro, de diálogos entre pessoas presentes do grupo, né? Teve também cenas com seres da natureza, vamos dizer assim, de outras naturezas, né? Então, alguém conversou com um cachorrinho, uma cachorrinha, na verdade, que faleceu, né? Teve também uma pessoa que falou que conversava, que a falta que ela sentia não era
não era de fora, era de algo do próprio corpo, né? A pessoa que Sim, passou. porque Hein? passou uma pessoa que passou por uma amputação, então ela Isso, tinha falta de um membro do seu corpo. isso. E o outro membro, porque são membros pares nesse caso, está sofrendo perigo, né? De talvez também não, enfim, algum processo. E aí tinha uma outra pessoa também que contou para gente que está internada, né? Numa recuperação pós-transplante de medula. Então, né? A falta que faz, o tempo, a falta que faz Vida cotidiana para ela, né? Que está a vida cotidiana, a falta que faz receber um abraço, né? Enfim, Teve uma cena também, que eu achei interessante, da pessoa dizer que ela ia dizer que sentia falta de um grande amor, mas que ela tinha mudado de ideia no desenrolar das cenas presentes, né? é, Algo dentro de si mesmo. falou isso, eu até anotei, fui mudando de opinião sobre quem é o meu grande amor, né? Essa pessoa compartilhou que tinha passado por uma situação de luto real, né? Assim, uma perda real, alguém que já não está mais aqui, e surgiram, né? Muitos depoimentos, assim, de pessoas compartilhando que enfim, memórias, né, da mãe que faleceu, do esposo que faleceu, do animalzinho que faleceu, né, de um membro do corpo que não é faleceu, que a gente diria, mas que já não está mais, né, e qual essa presença, ausência, presença, apesar da não concretude, né, de corpos, né? O que a gente registra, né? Então acho que foi foi emocionante, né? Acho que emocionou. As pessoas foram escrevendo músicas, né? Depois deu para cantar um pouquinho. Acho que assim, pensando num resumo, talvez foi um pouco por aí, né? Mas, Gelsi, eu invertendo aqui com você, você que participou como anfitriã, ego auxiliar, atriz. Você quer comentar alguma coisa desses papéis? Eu vou comentar assim que, como eu participei de uma cena que foi bastante emocionante e bem profunda, né? Não foi uma cena rápida, foi uma cena que se aprofundou e tal. Tivemos inversões de papéis e conversas com o material e o imaterial, né? Então, aquilo foi me emocionando bastante. E a tal ponto que a cena seguinte, da qual eu não participei, eu tive que ficar bem quietinha, porque eu precisava deixar as minhas emoções se acalmarem. As minhas emoções ficaram muito altas, né? E aí eu precisava se acalmar, assim, para poder voltar ao normal, para poder prestar atenção nas outras cenas, no que as outras pessoas estavam falando. Uhum. Mas também senti que foi muito bom ter tido a oportunidade de poder fazer alguma coisa assim e de poder falar intuitivamente. Que como a gente fala totalmente de improviso, em papéis totalmente inesperados, né, como de um membro amputado, então a gente acaba falando muito intuitivamente. E eu espero de todo o coração que tudo que eu tenha dito tenha sido bom para quem ouviu, né? Porque as palavras vão saindo e a gente vai cuidando de falar o que tiver de melhor, mas é perigoso, é um terreno perigoso, porque a gente pisa em ovos, não é? Mas, Gelsi, eu quero te agradecer pelo seu jeito é, brincalhão. Acho que isso traz um tanto de leveza para cenas que são, né, intensas. Acho que é carinhoso, né, é cuidadoso, é intencional, né? Não é
não é nada menos do que isso, assim, cuidadoso, sensível, né? Então, a gente brincar com uma cena é muito delicado, Complicado, verdade. Precisa né? tomar muito cuidado, Então, mas a brincadeira pode ser boa nesse sentido que você está falando, né? De amenizar e de conseguir falar a respeito e de conseguir que o outro contracene também. é, E se você falar muito diretamente, pode ficar difícil, a emoção pode embargar a voz, né? é, é, Esse é um caminho mais leve. sim, sim. Então, mas é isso, assim, eu agradeço pelas trocas, né, pela paciência para nos ouvirmos, né, Bela, eu agradeço que você nos faça refletir sobre a importância desse espaço poder continuar chegando para as pessoas, não só pelo formato online, que facilita para quem não está em São Paulo, por exemplo, né? Porque somos o grupo de psicodrama público de São Paulo, agora online, mas fazendo refletir, né? Acho que eu saio reflexiva sobre inclusão, sobre, né? De tantas coisas, né? De pessoas que eventualmente possam estar numa situação de internação, uma pessoa que às vezes tem algum tipo de deficiência, né? Física ou Às vezes também tem gente com deficiência, problema mental, que vem e também participa e consegue participar, né? isso, isso. Fico até pensando se está correto falar deficiência, porque às vezes as expressões vão É, se atualizando, então alguém tem alguma dica se tá desatualizado, tem alguma outra palavra, mas enfim, acho que às vezes temos também, né, faltas e deficiências, e que a falta faz parte, né, a gente lidar com algo que tem um buraco, tem um vazio, tem uma limitação. Muitas vezes são limitações também, né? que às vezes é o próprio movimento da vida, né? A gente respira e solta. Então, é dinâmico, né? A gente precisa de estar vazio para poder entrar ar e depois soltar. Então, não é sempre, não é sempre tão fluido e tão automático. Às vezes a gente conta que vai ter uma parte do nosso corpo, né? E depois passa a não ter, como pode ser a nossa visão, a nossa audição, a nossa mão, né? Então, o nosso chão. Então, acho que a gente Caminha pode em ter diversos, a gente caminha em diversos níveis e em diversas situações, né? Com é, limitações, é, várias ordens, limitações físicas, limitações emocionais também, muitas vezes, conforme os uhum, problemas, é, limitações do estresse da vida, do que acontece em volta da gente. é. Por isso, Mas poder conviver, né? Acho que pudemos nos ouvir e conviver com os depoimentos, com as histórias, com as cenas, né? Com as emoções. Obrigada. obrigada, gente. Então, obrigada a vocês por participarem da entrevista com a gente. Todo sábado nós temos Psicodrama Público de São Paulo, online, por enquanto. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Até mais. Até.